agradecer ao pastor Giovanni, pessoalmente, pelo carinho e atenção que ele sempre dispensou para comigo. Particularmente eu falo porque desde 2013, quando a nossa igreja enfrentou uma tragédia, perdendo 12 irmãos num acidente de ônibus, o pastor Giovanni, ele prontamente foi na minha casa em Sobradinho fazer uma visita, juntamente com outros pastores, e aquilo me marcou bastante naquela ocasião. Então, por isso que eu falo do carinho que ele tem pessoalmente comigo, e me dar essa oportunidade de confiar esse púlpito nessa ocasião, para que o meu coração possa expressar algo para os irmãos. Irmãos, eu não tenho a pretensão nessa noite de tomar esse lugar como um professor ou como ensinador, mas apenas como pastor de igreja que sou, e na vivência do pastorado, poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou fazer uma pergunta pertinente. Quem aqui dos irmãos, e eu tenho essa plateia como a grande parte líderes, quem é que lembra de pelo menos 3 pontos do nosso credo? Quem é que lembra? São 16. Alguém lembra de 3 pelo menos? Eu ia falar 8, a metade, mas alguém lembra? Há uns anos atrás, o Senhor colocou no meu coração, diante de situações que a igreja vive, momentos que a igreja vive, colocou no meu coração o desejo de trazer a igreja, reavivar na mente da igreja o nosso padrão bíblico, aquilo que nós acreditamos como cristãos. E eu fiz alguns testes com a igreja, assim como eu fiz com os irmãos, com alguns pastores, e depois disso, aí que eu fiquei mais convencido de que nós precisávamos rever nosso padrão doutrinário. O que é que a igreja acredita? O que é que a igreja visualiza? Lógico que eu estou colocando nessa pergunta, nessa questão, a pessoa de Jesus. Todos nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, cremos no básico da mensagem cristã até chegar ao céu. Mas na entrelinha da vida da igreja, no meandro da vida da igreja, tem muito mais do que isso. Nos é apresentado no dia a dia muito mais do que acreditar apenas nas coisas básicas. Então, o Senhor colocou aquilo no meu coração e eu mastiguei, reuni a liderança da igreja direta e propus a que nós fizéssemos um estudo sistemático do nosso credo, das nossas doutrinas básicas. Isso foi no final de 2017. E de lá para cá, nós trabalhamos algumas coisas. Eu entrei em contato com a CPAD e quis saber da CPAD o que eles tinham de material do credo, de escola dominical, porque me deram uma ideia. Por que o senhor não utiliza a escola dominical para isso? Eu falei, ótimo, vamos fazer isso. Entrei em contato com a CPAD falou, não, nós não temos nada direcionado especificamente ao credo. Aí eu fui para o computador, conversei com o coordenador de edições, perguntei para ele o que eu podia fazer, e ele falou, olha, irmão, está livre, pode trabalhar à vontade. Então eu
fiz uma pesquisa do que eu pude alcançar e consegui baixar muitos arquivos de revista de escola dominical. O que nós fizemos? Nós começamos a reeditar as revistas da escola dominical só com assuntos do credo. Só com assuntos do credo. Já estamos desde abril do ano passado falando na escola dominical sobre o nosso credo. E a ideia foi tão boa, o César Moisés, quando era coordenador, disse: você podia vir aqui no Rio e dar essa ideia para a CPAD, para publicar isso, fazer algo direcionado na escola dominical, a nível nacional, baseado no credo. O que é a Assembleia de Deus crê? E nós estamos num tempo em que precisamos reforçar aquilo que nós acreditamos. Adriana, deu certo aí? Eu queria apresentar para os irmãos os pontos. Eu não sabia como é que funcionava aqui, mas eu fiz um trabalho pequeno, pelo menos nos tópicos, mas não conseguiu reproduzir ali. Eu tenho a intenção de falar, e se Deus permitir, no resgate, Assembleia de Deus como uma igreja pentecostal, trabalhar na questão do resgate, falar da Assembleia de Deus como uma igreja pentecostal. E nós trabalhamos o tema de toda a escola bíblica, está baseado para mim numa palavra-chave: resgate. Uma segunda palavra: pentecostalismo. Precisamos fazer isso, há uma necessidade. Nós não vemos hoje, como há poucos anos atrás, manifestação do Espírito Santo, com batismo, com profecias, com revelações, com sonhos, como vimos na minha adolescência e na minha juventude. Então algo precisa ser feito para que nós, pelo menos, se abra a porta, para que nós entendamos o momento da igreja, para que nós entendamos por onde a igreja está passando, qual é o tempo chamado tempo de hoje. E Jesus já previa isso. Ele disse: no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Então eu proponho falar da história do movimento pentecostal, apenas uma pincelada, senão eu entro no assunto da pastora Lúcia, que ela trouxe aqui, mas só dar uma pequena pincelada no início desse movimento, na essência do pentecostalismo, a Assembleia de Deus como uma igreja pentecostal, falando da nossa eclesiologia, da identidade teológica, dos erros e desvios que foram infiltrados na igreja, as ameaças à teologia pentecostal, como triunfalismo, simonia, evangelho da prosperidade e outros, e o resgate em si da identidade do pentecostalismo na igreja Assembleia de Deus, reavivando os nossos desejos, a evangelização como missão principal da igreja e a missão geral da igreja, que não é só a pregação do evangelho, do trabalho do evangelismo. Então vamos lá, irmãos. Eu tenho um texto básico, eu queria pedir que vocês abrissem do Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler nos versículos 31 a 38. E aí, para isso, irmãos, em reverência à leitura, eu quero pedir que os irmãos se coloquem de pé, por favor. Eu vou ler numa versão que não é a corrigida. Propositalmente eu faço isso em todos os estudos. Eu procuro explorar uma versão melhor, inteligível para os irmãos, e nessa ocasião eu estou usando a nova atualizada versão. João capítulo 4, a partir do versículo 31, diz assim a palavra do Senhor:
Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado que diz: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Amém. Podeis assentar. Até aqui, versículo 31. Esse texto, está ali, conseguiu. Pelo menos os pontos principais estão ali. Esse texto ela tem uma relação direta com a missão, a grande comissão que Jesus deixou aos seus discípulos. Nesse espaço, no espaço de tempo em que Jesus fala com a mulher samaritana, em que ele dialoga com a mulher samaritana no poço de Jacó, e ela, estupefata, assustada com o que ela acabou de conhecer, e ela reconheceu nele o Cristo, porque o Senhor, nessa ocasião, em poucas ocasiões, ele se declara o Cristo, né, o remidor. Ela corre para a sua terra, para a sua cidade. Ela não estava longe do centro da cidade. Ela corre, vai testemunhar, vai evangelizar sobre Jesus. E nesse meio tempo, os discípulos chegam e começam a conversar com Jesus. Aqui o Senhor usa uma metáfora, que é a metáfora do plantio e da colheita, para mostrar àqueles discípulos que o tempo em conhecê-lo, para conhecê-lo, era chegado. O tempo para conhecer o Redentor, o tempo para conhecer o Salvador era chegado. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos claramente, lógico, usando essa metáfora, mas ele estava dizendo claramente que o tempo era aquele momento, porque ele é incisivo numa palavra do versículo 35: levantai os vossos olhos e vede. É o tempo, o fruto está maduro, ele só falta ser colhido. E ainda diz: vocês trabalharão, vocês vão recolher fruto onde não trabalharam, vocês vão recolher daquilo que não fizeram. E assim deu toda a dica para nós. Eu, como pastor, eu reconheço que qualquer tipo de fruto que eu tenha no reino de Deus, seja conduzir uma pessoa a Cristo, aquilo ali tem um trabalho de várias pessoas. Eu sou apenas o ceifador. Qualquer tipo de trabalho que eu faça na igreja, eu não sou o único. Ali tem um trabalho estrutural, tem um trabalho feito. Várias pessoas trabalharam na história para que eu veja o que aconteceu. Quando nossa igreja passou por aquele drama, aquela tragédia de ter perdido 12 irmãos, foram 12 famílias atingidas, e a maioria dessas famílias foram embora da igreja, porque não deram conta de lidar com aquilo. Teve família que foi ao meu gabinete e disse: pastor, eu amo o Senhor, amo a igreja, mas eu não dou conta de entrar na igreja e ver ali que a minha filha sentava ali, que meu filho estava ali trabalhando. Eu não dou conta mais, eu preciso ir para outro lugar. E a igreja, me perdoe, passou por um dilúvio,
eu tive porque eu sou bom, não, é porque atrás de mim tem pessoas que oram por mim, tem uma família que me sustenta em oração, que creu no meu chamado, que investiu na minha vida, que trabalha até hoje pela minha vida. Nós não somos únicos, nós não vivemos sozinhos, a igreja não é única, ela tem uma rede. Então é lógico que quando se fala de resultado, esse resultado não é individual, não é meu, não é seu, é nosso. Agora nós percebemos algo em nossas igrejas, e eu vou repetir, talvez com outras palavras, o que o pastor Ronaldo Fonseca falou na terça-feira. Ele disse assim: algo está errado. Ele no seu momento pregando aqui, e ele falando da questão do pentecostalismo prático de dentro da igreja, ele citou que a sociedade está cada vez pior, cada vez entrando mais em seus problemas, e a igreja, que devia ser um ponto de divergência para o pensamento humano, parece que não funciona. Então ele diz: algo está errado. Parece que algo está errado. Só que Jesus diz assim para a igreja: levante os vossos olhos e vede. Aí você fala: eu tenho que fazer muita coisa para ganhar essas pessoas, eu tenho que montar uma estrutura na igreja, eu tenho que preparar, e a gente esquece que a igreja, quando você chegou nela, ela já estava preparada. Eu esqueço de que quando eu cheguei, já foi feito um trabalho de anos e anos, e quando essa igreja chegou a existir, já tem muitos anos que vem sendo feito um trabalho. E nesse tempo, Jesus pessoalmente com os discípulos diz: já está pronto, o trabalho está pronto, é só você recolher o fruto e já está maduro. Há uma preocupação, irmãos, eu vejo, eu sou pastor de igreja, lido, faço gabinete, atendo por telefone, atendo pessoalmente, vou nas casas, eu procuro estar o máximo possível junto com as pessoas. Eu estava compartilhando hoje, na minha casa, eu estou ajudando uma família que não é da nossa igreja, por a família não confiar no seu pastor. Infelizmente, eles me procuraram, e eu estou aconselhando essa família. Eu nem fui na casa deles para não levantar uma questão, para não entrar num ponto nevrálgico da eclesiologia, né, do funcionamento da igreja. Mas eu faço isso por telefone, aconselhando, sempre aconselhando, uma família que não é da nossa igreja. Então eu percebo como pastor que há uma preocupação hoje, e há uma preocupação da perspectiva futura, do que será da igreja, principalmente a pentecostal, que trabalha num outro nível, trabalha num nível espiritual, que hoje, como eu falei no início, está se tornando mais difícil as manifestações do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo no meio do povo, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja a manifestação dos dons espirituais. A Assembleia de Deus está perdendo isso, ela está perdendo o fio da meada. E nós somos induzidos a considerar a nossa história, a avaliar as nossas ações, se necessário, até corrigindo algumas distorções dessas perspectivas que descobrimos. Eu vou fazer um breve resumo. Primeiro, o movimento pentecostal nasceu lá em Atos, no capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Nós vemos a dinâmica do Espírito entrando na vida do povo.
a dinâmica do Espírito entrando no dia a dia daqueles discípulos, daqueles 120 que estavam reunidos no cenáculo. E aí muda completamente a perspectiva momentânea da igreja. E nós podemos dizer que o pentecostalismo está atrelado ao início da igreja. Eu não quero aqui entrar em pormenor de teologia, de linha de interpretação de um ou de outro, de uma instituição ou outra, uma igreja ou outra, mas a gente percebe claramente que o pentecostalismo faz parte do começo da igreja. Foi o primeiro ato do Espírito Santo para que a igreja aparecesse. Então isso para mim está muito claro. Deus tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Deus? Alcançar o homem perdido, não só com palavra, mas com ousadia e graça. Ele queria isso. Nós vemos o resultado da descida do Espírito Santo foi qual? O pastor explorou bem isso na terça-feira aqui. Os discípulos acuados, de portas fechadas, com medo das autoridades, do povo. E quando o Espírito Santo desce, a primeira coisa a fazer, abre-se as portas, as janelas, vão para a sacada, vão para o meio do povo que estava ali circulando ali naquele lugar, e começam a auto-expressar a manifestação do Espírito Santo. E ali tem o dom de línguas, aparece claramente, porque pessoas de outros lugares dizem, esses homens estão falando as nossas línguas. Então nós vemos que o resultado qual foi? Quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Aleluia. Então havia um objetivo muito claro da descida do Espírito Santo: conversão, ataque de uma forma graciosa, mas ousada contra o pecado, contra o diabo, por parte da igreja. Então a igreja ganhou essa dinâmica especial para testemunhar Jesus, e de lá para cá nós percebemos que é uma constante na vida da igreja, passou a ser uma constante na vida da igreja. E agora nós, nesse começo, nesse início do pentecostalismo, pula o tempo, pula muitos anos, vamos nos ater ao ano de 1906. Na Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia, Deus promove um grande reavivamento sobre aqueles crentes que estavam inconformados com os desvios doutrinários da igreja de então, e passam a buscar a santidade e a renovação espiritual. Em 1910, esse movimento desembarca no Brasil, com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Daniel Berg dormiu na minha casa, lá no Rio de Janeiro. Desculpa, irmão. Daniel Berg dormiu na cama do meu pai e da minha mãe, lá em Niterói. Então nossa família tem esse ponto de contato com a história da Assembleia de Deus, né? Desculpa, eu não quero ser tão ousado assim, só um dado, né? Até porque alguém me disse, pastor, essa barba aí não é assembleiana. Eu falei, é muito mais do que você acredita, porque eu tenho uma ligação muito forte com a Assembleia de Deus desde o início. Eu fiz parte da terceira igreja pentecostal no estado do Rio de Janeiro. A terceira a ser iniciada. Aí entrei numa família de pioneiros da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina e Paraná. Pastor Osmar Cabral e toda a sua família trabalhou no pioneirismo da Assembleia de Deus. Foi só uma abertura aqui, desculpa, irmãos. Foi só uma. Em 1911 institucionaliza uma igreja, institucionaliza o movimento pentecostal no Brasil. Qual é a essência desse movimento? A essência do movimento, e aqui eu estou fazendo uma grade para que a gente entenda um pouco, qual é a essência do movimento? A presença do Espírito Santo. Igreja em Cristo Jesus tinha outra, mas o movimento pentecostal trouxe uma igreja com um toque diferente.
que é o movimento do Espírito Santo, a liberdade que o Espírito Santo tinha e tem de manifestar a sua capacidade, que é imensa, na vida dessa igreja, para que o pecado não resista, o mundo não resista à palavra da verdade, para que as doenças não resistam, para que os demônios não resistam à manifestação da palavra de Deus. A Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. A Assembleia de Deus faz parte desse movimento, dos sinais, dos dons do Espírito, falar em línguas, que é a glossolalia, a glossolalia, curas, milagres, visões, profecias. A Assembleia de Deus pautou na sua vida desde o início e orienta os seus novos convertidos ao conceito da fé pentecostal, seguindo à risca o que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, versículo 38. É a palavra de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, porque essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e também a todos quanto Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, chama. A Assembleia de Deus pauta a sua vida nisso, orienta sobre isso. E aqui eu chamo a atenção: precisamos resgatar isso, orientar o pentecostalismo na vida das nossas igrejas. Qual é a nossa identificação teológica? Ela está expressa, a identificação teológica está expressa naquilo que eu falei no começo, na nossa declaração de fé, não só do credo, dos 16 pontos, mas dos 24 que fazem todo um contexto das doutrinas bíblicas assembleianas. Então a nossa identificação teológica está lá, está na declaração. Eu comprei algumas caixas de declaração e dei aos meus obreiros: leia esse livro, bote no seu coração, bote na sua mente. E todas as pessoas que chegam na nossa igreja como novos membros recebem o livro daquele. Leia aquilo que nós acreditamos, é nisso que nós acreditamos. E eu já tive a ousadia de dizer para várias famílias: olha, se você não é pentecostal, se você não acredita no que está escrito na nossa declaração, não fique na nossa igreja. Tem várias outras igrejas do Senhor. Vá para uma que você se enquadre, porque nós aqui somos pentecostais. E eu estou trabalhando para que nós sejamos mais pentecostais a cada dia. Em nome de Jesus. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Aleluia. Não eu, mas o Senhor vai me usar como ferramenta para reavivar a sua igreja ali em Sobradinho, em nome de Jesus. Porque nós precisamos disso. Nossa eclesiologia. A palavra eclesiologia, ela indica um estudo acerca da igreja e do que ela representa, tanto para Deus quanto para a sociedade. Então a nossa eclesiologia é Cristo, pelo Espírito Santo, para levar o homem ao perdão dos seus pecados, para trazer ao homem a salvação. Então eu quero passar para vocês alguns pontos dessa eclesiologia, para que a gente grave bem. Eu não sei se alguém está anotando, eu posso depois passar isso, se for o caso. Nós somos uma igreja cristológica. Cristologia é o conjunto das características da pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o construtor da igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. Então nossa igreja, nossa denominação é eclesiológica, é cristológica. Ela tem na vida de Cristo a sua formação. Ela tem o modelo de Cristo sendo adotado como na nossa vida, Cristo sendo o nosso Senhor. Entendemos João 13,14 literalmente. Jesus disse: ora, se eu que sou o Senhor e mestre vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Graças a Deus. Esse é o tema da nossa cristologia, renúncia. É o chamado do cristão, é o chamado para ser um cristão.
Ela foi formada, além disso, a sua formação é uma igreja que tem uma ortodoxia bíblica. Uma ortodoxia bíblica, e eu vou falar de hermenêutica um pouquinho depois. A Bíblia é o livro, a Bíblia é a bússola, a Bíblia é o ponto central. A Bíblia é o que nos traz entendimento do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa única, e eu quero falar assim porque muitos já esqueceram disso, única regra de fé. Única é a Bíblia Sagrada. Nós somos uma igreja com uma consciência comunitária local. A Igreja Assembleia de Deus, ela foi desenhada buscando alcançar as pessoas no seu contexto. Todas elas foram desenhadas nesse desenho. Nós somos uma igreja missionária, porque nós somos frutos. Essa denominação, essa igreja é fruto de um espírito missionário. Dos que eu já falei, Daniel Berg e Gunnar Wingel. Falando de eclesiologia, eu queria passar para os irmãos 3 pontos que funcionam como elementos intrínsecos: teologia, doutrina e tradição. Há uma relação entre eles, um não funciona sem o outro, um complementa o outro. Primeiro, teologia é o processo de exame e reflexão que conduz à construção das doutrinas. O que é doutrina? A doutrina é uma formatação a partir de convicções ponderadas e afirmadas pelas verdades aceitadas na Igreja de Cristo. Por exemplo, doutrinas bíblicas, as nossas doutrinas como Trindade, Cristologia, Redenção, Salvação, Santificação e tantas outras, elas foram formuladas através de concílios que reconheceram como originais bíblicos. Isso é doutrina. E tradição é o conjunto das ideias e valores com práticas doutrinárias essenciais para o funcionamento da igreja, que é a nossa forma de nos reunir, a nossa forma de nos expressar, os nossos termos, quem somos, como fazemos. Isso é tradição. A tradição, baseada nos dicionários, significa o ato ou o efeito de transmitir ritos e costumes de geração a geração. A igreja, ela precisa ter na sua estrutura teologia, doutrina e tradição. A tradição, ela ajuda até a não esquecermos e acabarmos cometendo o pecado dos judeus, do povo de Deus, que esquecia durante o tempo quem era Deus, o que Deus já tinha feito, e acabavam entrando em pecado contra Ele. Quero falar um pouco dos nossos erros e desvios. Dr. Herbert Simon e James Lodge são 2 doutores em comportamento da administração pública privada, ou seja, eles falam do equilíbrio, eles defendem a teoria do equilíbrio organizacional. Aí tem umas provocações básicas que eu quero chamar a tua atenção. Primeiro, uma organização é um sistema de comportamento social de pessoas participantes. Segundo, cada participante, pessoa ou grupo, recebe estímulos, incentivos, recompensas, que em troca contribuem à organização. Terceiro, todo participante manterá sua participação na organização enquanto os estímulos que lhes são oferecidos forem iguais ou maiores do que as contribuições que lhes são oferecidas, ou melhor, que lhes são exigidas. Isso aqui é um conceito social, da sociologia, é um conceito de como funciona uma organização, e a igreja não foge desse ponto, desse padrão. Eu vou repetir: todo participante manterá a sua participação na organização enquanto os estímulos que lhes são oferecidos forem iguais ou maiores do que as contribuições que ele oferece para a organização. Ou seja, me dá, eu devolvo, entre outras palavras. 4.
As contribuições dos participantes que constituem a fonte na qual a organização se supre, se alimenta dos estímulos que é oferecido a esses participantes. A organização dá e recebe. A organização continuará existindo somente enquanto as contribuições forem suficientes para proporcionar estímulos e motivações aos participantes. O que eu tirei dessa ele falando assim, é difícil os irmãos guardarem, mas o que eu tirei no mundo eclesiástico, pastoral, de uma igreja que funciona no dia a dia, que nós precisamos das pessoas para a igreja continuar funcionando. Nós precisamos da manifestação dos vários dons de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, para que a igreja continue funcionando. Aleluia. Eu vejo que na falta desses estímulos, dessas motivações que vão fazer frente às ofertas que o mundo faz, hoje, por exemplo, a internet é uma delas, né? Com o seu mundo, na falta de estímulos e motivações que consigam fazer frente a esses desafios na última geração, nós criamos meios para atrair o nosso público. Que a gente tem visto algumas igrejas criarem, inventarem coisas para atrair a atenção do povo e até para buscar outros. Nós temos visto práticas inaceitáveis, no mínimo discutíveis e duvidosas para o funcionamento da igreja, no nosso meio, coisas que estarrecem às vezes. Glória. Algumas dessas práticas, elas são aceitas como os estímulos. Se eu não fizer, não é? Se eu não aceitar tal coisa, se eu não fizer desse jeito, o povo vai embora. O povo não vem, o povo não é atraído. Mas algumas coisas que a gente tem visto não tem respaldo bíblico, não tem apoio na palavra de Deus, não tem valor doutrinário, se perde. E outra, não só se perde, faz-se perder aqueles que creem, aqueles que participam. E com isso nós vamos perdendo a nossa identidade da ortodoxia teológica. Com isso as nossas doutrinas vão perdendo sentido, porque a competição é muito grande. Nós pastores precisamos ser firmes na doutrina bíblica, por mais que seja uma loucura. Aleluia. Por mais que diga, pastor, mas se o senhor falar isso, o povo vai embora. Verdade. É a verdade, a doutrina, é Bíblia. Glória a Deus. Eu fui desafiado numa dessa, pastor, se o senhor pregar desse jeito, pregar aberto, falando de pecado, de prática, essa juventude vai toda embora, pastor, porque essa juventude aí, eles vão tudo embora. Mas eu vou continuar pregando assim, porque quem segura o jovem não é a minha dialética, quem segura o jovem não é a minha oratória, o que segura o jovem é a experiência que ele tem com Deus. Aquilo que Deus vai fazer nele através da sua palavra. Aleluia. É aí que vai segurar. E nós permitimos manifestações, simbologias, até de outras religiões no nosso meio, copiamos modismos de movimento, que em alguns casos são maquiados de cristão, que só servem, na verdade, irmãos, para financiar programas particulares. E a televisão diz isso, a internet fala isso. E tem muitos dos nossos membros que financiam esse povo, que financiam programas de homens e mulheres que trabalham na megalomania, na coisa grande, e coloca a Bíblia nisso. Eu acho que falta nas nossas igrejas, tem faltado, e isso aqui não estou apontando o dedo para todas as igrejas, é um sentimento, visitando uma igreja, conhecendo pastores, é que a doutrina está se
se esvaindo, a doutrina está indo embora, está dando-se espaço às experiências emocionais. Está se procurando adequar a Bíblia às experiências, arrumando um versículo para apoiar uma experiência, quando na verdade nós devemos apoiar a experiência na palavra de Deus. Nós devemos buscar respaldo do que fazemos na palavra de Deus, não ao contrário. Aleluia. Então esses movimentos, irmãos, acabam virando uma opção para algumas igrejas, para não morrer, entre aspas, para não minguar. Quando eu imagino, e eu falo por experiência própria, que quando você sente que a coisa está terminando, aquilo é só uma experiência que Deus está te dando como pastor e como igreja. São os vales que Deus permite às igrejas entrar, não só as pessoas individual, mas o grupo como igreja. Eu falo, repito na minha experiência pessoal, quando nós saímos para fazer uma viagem missionária, uma inauguração de um templo, e 3 dias depois estávamos enterrando 12 pessoas. Uma tragédia, 19 machucados, 5 quebras de ombro, de rótula de ombro, uma perda de braço, tem até hoje. Eu olhar para aquela irmã, eu revivo todas as imagens de quase 6 anos atrás. Quando Deus permite o fundo, quando Deus permite o minguar de uma igreja, quando Deus permite o momento sombrio de um pastor de uma igreja, Ele não está te incentivando a inventar nada, Ele está te incentivando a continuar crendo. Ele está te incentivando a continuar confiando. Eu confio, ainda que falte fruto na videira, todavia eu continuarei confiando no Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Nossa teologia tem sido ameaçada, irmãos. Verdade. O triunfalismo é uma ameaça muito, está dentro das nossas igrejas. Verdade. Está sendo assimilado por muitos dos nossos. E há no Brasil há uma realidade da teologia da prosperidade, do triunfalismo, que é uma teologia da prosperidade, faz parte do triunfalismo. Primeiro, o caráter sociológico do Brasil. Nós somos um povo que temos problemas na área sociofinanceira. Então, falar de triunfalismo, de vencer, de ganhar, você atrai. A segunda é o espírito consumista, que você vê no rádio, na TV, na internet, é pregado. O espírito consumista. Você tem um iPhone, funciona, tem tudo no seu iPhone, mas basta a Apple lançar um novo modelo, você fica com um desejo doido, desculpa a expressão, de mudar o modelo do seu telefone, sendo que o seu funciona. A televisão, é só porque 2 polegadas maiores, você vai e investe numa nova. O consumismo faz com que o triunfalismo no mundo evangélico se encaixe bem. E na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando Deus. Muitos falam em nome de Deus, falam palavras de ordem em nome de Deus, para que Deus realize. No fundo ele fica em segundo plano, porque a bênção é mais importante do que o abençoador. É verdade. Isso aí é uma coisa que a gente tem visto claramente. Aleluia. Aí o crente começa assim, não aceita mais todo tipo de problema, uma crise financeira, uma doença, um desemprego, ou está por baixo na empresa, ou qualquer outro tipo de problema, um triunfalismo, não aceita mais isso. Ele agora é um super crente. Verdade. Tem palavras de ordem que muda tudo isso. Ele tem palavras de ordem que na sua palavra proferida a doença vai embora, e ela inevitavelmente vai embora, porque quem está doente é porque está sendo castigado por Deus, porque está em pecado, tem algum problema, por isso que a doença vem, por isso que o desemprego vem. Então se torna algo fácil de se aceitar, fácil de se conviver.
eles afirmam que o crente não nasceu para ser cauda, ele nasceu para ser cabeça. Então, no fundo, nós, como cristãos, não podemos enfrentar as crises da vida cotidiana. Nós temos que estar sempre no topo, né? No topo. Tem até um camarada conhecido no Brasil hoje, esses profissionais como é que fala? Incentivo, coach. Ele diz: você precisa estar no topo. É a palavra de ordem dele. E tem muito cristão indo atrás disso, esquecendo da palavra de Deus, ou mesmo pegando alguns textos isolados da palavra de Deus para referendar uma atitude como essa. Eu tenho que estar no topo. É verdade. Outro problema que nós enfrentamos é a chamada ameaça da simonia. E essa palavra vem se referindo a Simão, que tentou comprar, aquele mágico de Samaria que tentou comprar os dons do Espírito, lá de Atos capítulo 8. E hoje ela é aplicada aos mercadores, né, da fé. É aplicada àqueles que vendem as bênçãos divinas. É só você mandar R$100 que vai aparecer 1.000 a qualquer momento na sua conta. É só você fazer uma oferta de fé para o pregador fulano de tal, para a igreja fulano de tal, que aquilo vai se transformar. Aí depois você vê a venda de óleo de Israel, porque o óleo de Israel, a unção com óleo de Israel é mais poderoso. Aí você vê a água ungida, leva a água para o seu parente, que ele bebe essa água e ele vai ficar curado. Aí bota assim a réplica da Arca da Aliança na sua casa, bota lá na estante, que você vai trazer bênção para a sua casa. A figura da Arca da Aliança vai trazer prosperidade para você. Você vai dar certo as coisas, você vai repreender na sua casa. E eu ouvi isso. Bota uma réplica da Arca da Aliança na sua estante e todos os demônios vão embora da sua casa. É como se a Arca da Aliança fosse agora o nome de Jesus, fazendo mercado, vendendo aquilo que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina que a graça do Senhor, ele vem através de você estar em Cristo. Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais. Agora, para você estar nos lugares celestiais é em Cristo. Você precisa concordar com Cristo. Você precisa estar com Cristo. Tem que correr. Tem que correr. Outra ameaça é o evangelho da prosperidade. Você, em fé, você tendo uma palavra de ordem, a riqueza aparece. Pobreza, doença, sofrimento não faz parte do Filho de Deus, porque você é rei. Você não pode viver como plebeu. Você é filho de rei. Então Deus passa a ser um investimento. O teleevangelismo entrou na vida da igreja, fazendo com que os membros se afastem do templo, da casa do Senhor. Que lá em Malaquias diz que é a casa do tesouro, para que não falte mantimento. A gente precisa alimentar a casa, os nossos recursos, porque lá tem o mantimento. Eles ficam em casa, assistem os cultos em casa. É uma ameaça do evangelho da prosperidade. A confissão positiva, a palavra de fé, eu confesso, logo acontece. A cura, a aquisição de novos, de imóvel, de casa, de promoção no emprego, profetiza para restituição, enfim, toda essa gama de atitudes que estão entrando na vida da nossa igreja. Já entrou, eu posso dizer assim. Um dia tem a maldição hereditária, que se fala que você tem que quebrar a maldição dos seus pais, que está sobre você. Se você não fizer isso, a sua vida não será uma bênção. Isso, irmãos, foi ministrado para mim, em ministrações.
O senhor precisa quebrar a maldição que vem lá do seu pai. Senão a sua vida não funcionará, não vai dar certo. Não vai dar certo. Heresias que entram no nosso meio. Com a roupagem cristã, uma roupagem bíblica, para que engane o nosso coração. Amarrar demônio, conversar com o demônio. Eles se apoiam naquela conversa que Jesus teve com os demônios lá do homem de Gadá. Jesus ali tinha um objetivo para que nós entendêssemos hoje como funciona o mundo espiritual. Ele não estava me ensinando a entrevistar demônio. Ele não estava me ensinando a aprender nome de demônio. Jesus estava me ensinando outro tipo de coisa. Vamos lá. O resgate da nossa identidade. Eu quero... dá tempo. Passa um videozinho para mim. Eu queria passar para vocês uma aberração. Veja isso, irmãos. Uma aberração o que entra nas nossas igrejas. Através de internet, através de televisão. Olha o que os nossos membros veem e acabam acreditando. Vê se você consegue colocar para mim o vídeo. Deus. Eu, pastora. Olha só, irmão. Olha isso. Dona, pastora, os irmãos que estão aqui, somos graves, somos atleticanos. Olha isso. Impressionante. O time do Atlético é um time bom, tem um centro de treinamento, um dos melhores do mundo, tem jogadores de qualidade, de excelência, porém, parece que tem uma maldição ali no Atlético Mineiro. E como eu sou um homem fervoroso, sou um homem de fé, de oração, oro para Deus quebrar a maldição, estou aqui no Rio de Jordão, quebrando essa maldição do Clube Atlético Mineiro de lugar. Todo mundo está repreendido. E mergulhamos aqui 7 vezes com a camisa do Atlético. Em nome de Jesus, toda a maldição foi quebrada em nome de Jesus. Toda a maldição está quebrada em nome de Jesus. Pode tirar, irmão. Pode tirar. Isso aí é o que nossas igrejas têm recebido. Os membros têm recebido isso aqui. Aberração. Isso é violência espiritual contra o coração de um crente que assiste isso. E ele ensina isso, não um pastor. É uma igreja evangélica. Então, nós precisamos resgatar as doutrinas bíblicas. Eu creio. Precisamos resgatar a palavra viva, bíblica, sem maquiagem, sem interpretações individuais, obedecer uma hermenêutica padrão. Aleluia. Eu tinha outras coisas para falar, só que assim, infelizmente eu me atrapalhei no tempo. Mas nós precisamos resgatar isso, resgatar o evangelismo como papel principal da igreja de Cristo Jesus, no papel geral da igreja, resgatar a ação social, o cuidado com quem tem dificuldade na área financeira, quem tem dificuldade na área emocional. Nós precisamos cuidar dos nossos membros, cuidar das pessoas lá fora. Muitos nos procuram atribulados, com vida terrível, destruídas. Nós precisamos resgatar essa doutrina bíblica de cuidar não só dos nossos irmãos, mas também da nossa comunidade onde a igreja foi estabelecida. Porque estamos ali para mostrar Cristo através da nossa vida pessoal e daquilo que nós fazemos. Espero ter contribuído com os irmãos em falar sobre a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Muito obrigado. Glória a Deus. Em nome de Jesus.